Olá pessoal, quanto tempo, né? Bastante tempo, mas não vou prometer que estou de volta, porque minha vida anda muito corrida. Mas na medida do possível eu venho aqui conversar com vocês sobre alguns aspectos, algumas coisas da arte, da bruxaria, do paganismo, de todas essas coisas que a gente gosta bastante. Bom, gente, o vídeo de hoje, ele é um vídeo um pouco curto, e são apenas reflexões, e a vontade de fazer esse vídeo, ela é antiga. Mas hoje, especificamente, eu vinha conversando pelo WhatsApp com um membro do meu grupo, do Semente Ancestral, e aí eu senti vontade de dividir essas reflexões com vocês também. Então, a gente falava sobre o paganismo, sobre a gente ser de uma cultura, né, assim, originária, por assim dizer. A nossa cultura, ela é uma cultura em que alguns valores, alguns conceitos, muitas vezes eles são um pouco distorcidos. E eu acredito que o caminho do paganismo e a própria bruxaria em si que eu vivo é um caminho em que não é só a celebração aos deuses antigos, o culto aos deuses antigos, e quando eu digo só, eu não estou diminuindo isso, porque eu acho que é o que dá sentido, né? E eu acredito muito que o caminho que eu vivo na arte é um caminho que está ligado ao culto aos deuses antigos, mas esse caminho também é a arte dos sábios, né? E a arte dos sábios, a gente ser um sábio, eu acho que está muito ligado a gente ser quem a gente verdadeiramente é, em a gente realmente ser quem a gente realmente é. E nesses aspectos, conversando sobre isso com esse meu querido, né, companheiro, amigo de jornada aí, a gente falava sobre isso, né? Como a gente vive, às vezes, com resquícios de certos pensamentos que meio que às vezes se contrapõem ao que é realmente o paganismo, pelo menos dentro da minha visão, dentro da visão de quem pratica a bruxaria e o paganismo dentro do Semente Ancestral, que é o meu grupo. Então a gente falava sobre alguns conceitos, né? Então, por exemplo, a gente vive num mundo em que a gente não pode ter orgulho de quem a gente é. Se a gente tem orgulho de quem a gente é, as pessoas enxergam a gente como se a gente fosse, sei lá, arrogante, como se a gente tivesse soberba. E o orgulho não é isso. Na verdade, a soberba, a arrogância, esses aspectos eles já são distorções do próprio orgulho. E aí a gente conversava e falava sobre quanto que às vezes a gente se esconde, a gente esconde o nosso próprio brilho com medo de incomodar o outro. Porque, sei lá, parece que quando a gente brilha, o outro vai se incomodar. E aí se esconde algumas curas que está relacionado tanto a gente querer agradar o outro, a gente querer ser aceito, querer ser da panela, ser do grupo, quanto também de uma outra forma, né, por um outro prisma, a cura do próprio outro. Por que o brilho de uma pessoa tem que incomodar o outro? Na verdade, não tem que incomodar. Eu acho que foi o Mandela, não tenho certeza, depois eu até ponho aí na descrição, quem souber fala pra mim, que tem uma frase, né, um pequeno texto que fala exatamente sobre isso. Como que a gente tem medo da nossa grandiosidade. Como a gente, às vezes, deixa de brilhar com medo de que o nosso brilho incomode o outro. Quando, na verdade, quando a gente brilha e a gente coloca todos os nossos potenciais, as nossas habilidades para fora, para o mundo, a gente não só constrói um mundo melhor, como a gente também dá a oportunidade do outro brilhar também. E se o outro não consegue enxergar isso, eu acredito sinceramente que, na verdade, ele precisa se curar. Se o seu brilho está incomodando o outro, é porque, na verdade, o outro precisa se curar. Agora, essa distorção também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes no achar que a gente está apenas, né, sendo orgulhoso, tendo orgulho e reconhecendo o nosso valor, às vezes a gente pode se tornar um pouco snob e arrogante, e aí também já é um desequilíbrio. Um outro aspecto também que a gente conversava é sobre a humildade, que está totalmente ligado. Muitas vezes as pessoas falam, não sou humilde porque eu não sou cristão para ser humilde. Eu acho que assim, a humildade também é um valor que não é necessariamente um valor dessa ou daquela religião, mas a humildade, ela reside exatamente na ausência da soberba. Não é você deixar de reconhecer o que você sabe. Então, às vezes a pessoa fala com o pouco conhecimento que eu tenho, sendo que a pessoa às vezes tem realmente um grande conhecimento.
Então a gente às vezes vive num mundo em que a gente não pode se admirar. Na verdade, a gente tem que se criticar. O correto, né, dentro desse mundo, desse padrão, é a gente sempre se criticar, é a gente sempre criticar o outro. E aí numa dessas a gente tem essa falsa modéstia, essa falsa humildade. Então acho que a gente tem que exercitar um pouco melhor essa humildade. A humildade é você não se sentir e não querer ser melhor que o outro. Mas eu acho que o ideal, o objetivo do caminho, de um caminho espiritual, seja ele qual for, é você ser melhor para si e para o outro. Eu acho que esse é o grande lance, não é ser melhor que ninguém, melhor que o outro, mas melhor para si e para o mundo, e automaticamente você vai ser para o outro também. Um outro valor, né, um outro aspecto reflexivo que a gente teve também é com relação ao respeito. Às vezes, gente, a gente confunde o respeito, né, com outras coisas. Então, meio que o respeito, ele vira medo, né, numa distorção do que é o respeito. Às vezes as pessoas elas não chegam para conversar com você, ou você não chega para conversar com uma pessoa que você julga importante, que você julga, sei lá, sábio, interessante. Uma pessoa que você respeita muito, você não se chega, primeiro porque você se acha menor do que o outro. Olha como já tem alguma coisa errada aí nesse sentimento, porque ninguém é menor que ninguém, né? São as pessoas diferentes, cada qual com a sua experiência, e que vai trocar, e a gente pode trocar e aprender com o outro. A minha experiência, ela não é maior do que a sua em alguns aspectos. Em alguns aspectos ela até pode ser, e certamente será, mas você também tem certas experiências que eu não tive e que eu posso, que podem ser somadas, eu posso aprender com você. Então o respeito às vezes torna medo. E aí a gente já lembra assim, desde que a gente é criança, o medo do pai, da mãe, o medo de responder e receber, sei lá, né, um tapa, alguma coisa. Então a gente vai vivendo num mundo em que, em vez da gente, a gente se sente um pouco diminuído, um pouco menor que o outro, e a gente confunde isso com respeito. Isso não é respeito, isso na verdade é sentimento de inferioridade, e que a gente acaba, essas crenças acabam sendo jogadas na gente, e a gente acaba comprando isso e vivendo muito a nossa vida em função disso, em se achar, eu me acho tão menos que você, então eu não tenho coragem de falar com você. Ai, gente. Bom, quem não viu os vídeos antigos não sabe a nossa saga com tragas. Um outro aspecto, né, um outro conceito que a gente conversou, a gente não conversou diretamente, mas que me veio assim à mente também para conversar, é a questão da caridade, da ajuda ao próximo. Às vezes a gente vê também algum ato de caridade, de ajuda ao próximo, muito levado, não pela caridade em si, não pela ajuda ao próximo, mas por aparecer, né? Por querer mostrar, olha como eu sou nobre, olha como eu sou demais. E às vezes está escondido aí um sentimento de querer se sentir superior ao outro, ou sentir que o outro é inferior a você. E aí também tem uma distorção que eu acredito da caridade, que as pessoas acharem que a gente não deve fazer caridade, porque a gente não deve achar que o outro é menor que a gente. Então todo mundo tem direitos e deveres iguais, então para que a caridade? E aí é só a gente olhar para o mundo e ver que não é bem assim. A gente não tem as mesmas oportunidades que outras pessoas têm. Então as oportunidades que as pessoas têm são diferentes. E nesse aspecto, a busca pela igualdade, que para mim é o equilíbrio, que é a grande palavra-chave de todo o caminho espiritual, é a gente ter equilíbrio nas nossas vidas. A caridade, ela vem nesse sentido não para você porque você é melhor que o outro, porque o outro é um coitado, ou porque o outro, coitadinho dele, não pode. Mas sim, como você sendo agente dessa igualdade. A caridade, a palavra caridade vem de caritas, que significa amor. E o que são os deuses que a gente cultua, os deuses que a gente ama, que são nossos parceiros, né? Senão também esse amor. Então, às vezes a gente tem que parar para pensar. Eu vejo muito pouco de pagãos, de bruxos, sei lá, de qualquer vertente do paganismo, tendo ações nesse sentido. A gente vê bastante voltado
ações, e assim, bastante vírgula, né? A gente vê mais ações voltadas para consciência ecológica, o que é muito legal e é muito importante mesmo, tem tudo a ver com a gente, mas eu acredito muito que a gente deve ter uma visão também de sermos os instrumentos da igualdade no mundo, sermos o instrumento desse equilíbrio do mundo. E uma das formas de você fazer isso é você auxiliar, é você dar aquilo que você tem de mais para aquele que de repente não tem aquilo demais, o que não significa que você seja melhor e que ele, o outro, seja necessariamente inferior a você, mas simplesmente você está trocando. Quando eu tô aqui falando para vocês de algumas coisas, eu tô trocando, eu tô dando um pouco da minha experiência para vocês. E o que eu recebo em troca de tudo isso, né? Eu recebo mais conhecimento, porque aí vocês vão me passando às vezes informações que eu não tenho. Às vezes vocês vão me passando, sei lá, informações e conhecimentos e trocas que eu não tenho. A experiência de vocês também me é cara. Então, eu acho que o carinho, né, o carinho, a caritas, o amor, eu acho que ele reside nisso. É a gente olhar o outro como uma outra forma da gente. E eu acredito muito que a gente teria outros tantos aspectos, outros tantos conceitos que a gente deveria começar a repensar. A gente deveria começar a se voltar e a questionar e a refletir sobre esses aspectos, porque na minha visão, a gente conseguir equilibrar esses e outros aspectos, isso aí eu acho que é a chave para um caminho espiritual bacana, para que a gente possa efetivamente ser quem a gente realmente é. Quando a gente fala no processo iniciático que a gente se torna um desperto não é aquele que é mais fodão, aquele que sabe mais, aquele que é mais. Não, na verdade, ser desperto é conseguir enxergar a sua essência, enxergar a sua essência mesmo, e não só enxergar, é efetivamente executar, efetivamente ser no mundo toda essa essência. Então, ser para o mundo, ser para si, para o outro, para o mundo, para o todo, ser uma pessoa com orgulho, sim, com honra, uma pessoa que tenha sua humildade, uma pessoa que tenha a capacidade de ser um agente de equilíbrio para o mundo, uma pessoa que respeite o outro. E o respeito, aí também lembrando, às vezes a gente pode confundir, distorcer o respeito como ter que concordar sempre com as pessoas. E a gente não tem que concordar sempre com as pessoas. E as pessoas precisam também entender que não é porque a gente discorda delas que a gente desrespeita elas, ou que a gente então não concorda com nada, ou que a gente é inimigo. A gente vê muitas brigas e tretas pagãs acontecendo pela internet afora, e fora da internet também, porque as pessoas confundem isso, né? As pessoas acham assim, então porque eu não concordo com a sua ideia, então eu te odeio. E aí a cura do outro também, quando recebe uma crítica, não consegue, não suporta, daí faz aquele estardalhaço, daí posta no Facebook, daí marca as pessoas, aí faz aquele estardalhaço, aquela bagunça toda. Por quê? Só porque alguém não concordou com ele, né? Assim, que desrespeito. Não tá desrespeitando. Quando a gente fala do paganismo, da bruxaria em si, a gente está falando de vertentes tão complexas e tão diversas e que naturalmente, gente, assim, fatalmente, quando você expõe a sua forma de praticar, a sua forma de vivenciar o paganismo e a bruxaria e todas essas vertentes, fatalmente alguém vai dizer, eu não concordo com isso. E qual é o problema? Né? Não há nenhum problema, desde que haja respeito. Desde que você diga, olha, eu não concordo com isso por causa disso. Só que às vezes, né, a gente vê, assim, vestido de um debate, né, de um falso debate de ideias, a vontade de atacar a pessoa. E aí que começa, né? Então, assim, essas reflexões todas, elas são parte, assim, da minha vida mesmo. Eu acho que nem sempre a gente acerta,
mas eu acho que a gente precisa começar a buscar, refletir sobre tudo isso e pensar, você, eu, todos nós, que às vezes a gente fica, sabe, atacando a religião alheia, falando, porque isso é um conceito lá daquela religião, porque eu sou pagã, porque eu assim, eu penso assim, será que de repente a gente não tá muito mais próximo, né, de certas posturas inquisidoras, por assim dizer, com certas posturas tão próximas daquela religião que você repudia? Aquela coisa, quando você olha pro abismo muito tempo, o abismo também olha para você. Eu sei que às vezes a gente procurar ser quem a gente é um caminho paulatino também. A gente tem que começar mudando alguns padrões da nossa vida. E ao mudar esses padrões, às vezes é complicado, às vezes é doloroso, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente escorrega, né, e erra de novo. Mas, novamente falando do excesso da crítica, né, a gente não pode só se criticar, a gente tem que também se acarinhar, a gente tem que também se perdoar. O perdão também é uma das reflexões que eu acho que as pessoas falam muito, assim, eu não sou cristã para perdoar. E o perdão, na verdade, ele é um conceito tão amplo, né, um valor aí universal, não é uma questão cristã. E perdoar também, às vezes as pessoas acham que a gente tem que perdoar, e aí perdoei, meu amigo, te amo, te adoro, te venero, e como se nada tivesse acontecido. E o perdão, na minha visão, não é isso. O perdão é uma libertação. Você para de ficar remoendo aquilo e simplesmente solta. E quando você simplesmente solta, tudo bem, né? Você consegue entender o outro, você consegue não concordar, mas você entende que naquele momento, sei lá, o que passou pela cabeça daquele cidadão, daquela cidadã, para ter aquele tipo de atitude com você. Quando você fica meio que tomando as suas dores, segurando as suas dores e exibindo elas como troféu, você está fazendo muito mais mal para você do que para o outro. Então, o perdão, eu acredito que também é uma coisa que a gente tem que refletir bastante, viu? E procurar exercitar. O meu pai, né, ele não é pagão nem nada, mas ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, eu já experimentei isso na minha vida também. Ele fala que o perdão, às vezes, tem dia que você perdoa, e tem dia que você não perdoa, né? Tem momentos em que você perdoou e tem momentos em que você não perdoou. E nisso reside o processo do perdão. O perdão não é imediato, tipo, agora eu tenho que perdoar. É uma coisa que vai acontecendo, você vai libertando aquilo. Também não é eu perder, foda-se, né? Aquela coisa, foda-se. Não é isso também, né? Dentro desse foda-se tem muito rancor aí, né? Tem muito pouco perdão aí. Então, assim, a gente tem que exercitar a libertação, se libertar dessas correntes aí que prendem a gente ao outro, ao que o outro fez, ao que o outro deixou de fazer. E você? Será que você já não fez tantas coisas também? E que nos remete a outro conceito também, compaixão, né? Então, assim, tolerância, várias questões, né, que a gente precisa exercitar na nossa vida. E não é fácil. É como eu dizia, você vai um pouco por dia, às vezes você consegue, às vezes você não consegue, mas ao exercitar isso, você vai fazendo o seu caminho, você vai despertando. Junta isso ao culto aos deuses antigos, ao treinamento que você efetivamente passa por ele, ao seu caminho em si, ao seu grupo, ou aqueles que são solitários. Você junta tudo isso, gente, chega num ponto da sua vida em que você vai passar a ser realmente isso. O que não significa perfeito, porque se a gente quisesse ser santo, a gente não estaria, né, não seria pagão. Mas, assim, nem os santos, né? Bom, não quero falar sobre isso. Mas a gente passa a ser. A gente passa a ser mais quem a gente é à medida em que a gente exercita essas reflexões e que a gente põe em prática na vida da gente. A gente tem que saber, a gente tem que querer e a gente tem que ousar. Né? Então, ser efetivamente. E quando a gente é efetivamente alguma coisa, a gente não precisa ficar falando que a gente é. E aí vem o calar, né? Daí a gente precisa ficar falando, você sabe com quem você está falando, você sabe quem eu sou, quem eu deixo de ser, porque você simplesmente é.
Então, sei lá, gente, algumas reflexões sobre isso que eu queria dividir com vocês. Espero que seja proveitoso, espero que vocês reflitam sobre isso, conversem sobre isso e principalmente que vocês pratiquem essas reflexões na vida de vocês, tá bom? Beijinho pra vocês e até a próxima.